Seu Luismar chegou ao Jardim Gá, município do estado de Goiás, na década de 80. Ele se recorda saudoso da época em que a Goiânia ou a Brasília de trem. Interessante que parecia mais uma cidadezinha do interior. Nós tínhamos trem pela manhã e na parte da tarde carregando passageiros. Mas de lá para cá muita coisa mudou. E sem investimento, o sistema ferroviário do Brasil começou a dar prejuízos ao governo. As ferrovias do país foram privatizadas em 1996. Ao todo, 12 concessões nas mãos de apenas 4 grupos econômicos. E eles têm o direito de explorar a malha ferroviária por até 30 anos. Mas 15 anos já se passaram e olha só a situação da estrutura. A madeira está praticamente podre e os fixadores nem existem mais. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, dos 28 mil quilômetros de extensão férrea que o Brasil tem, mais de 20% estão sem condições de uso. Fora isso, em outros pontos, só passa um trem por dia e a locomotiva não pode ultrapassar os 20 km por hora por causa da fragilidade da estrutura construída no século XIX. O diretor-geral da ANTT reconhece as deficiências nas ferrovias do país. Ele associa parte dos problemas aos contratos firmados com as concessionárias, que dão brecha para o não cumprimento das obrigações. Para fazer essa mágica de você sair de uma situação deficitária para uma situação de arrecadação, um dos preços que se pagou foi ter um contrato com muito pouca obrigação das concessionárias. Então, assim, as obrigações de investimento e mesmo de manutenção da ferrovia, de modernização, de expansão da capacidade, elas não foram colocadas no contrato. Outra situação é que, com a falta de investimento das concessionárias, algumas cidades que surgiram ao redor das antigas linhas férreas se sentem prejudicadas. Nesta, com 30 mil habitantes, só existe esta saída que faz divisa com os trilhos do trem. Além disso, o que era uma estação de trem, hoje é o cenário do abandono. A bilheteria totalmente depredada, com paredes pichadas. E alguns cômodos aqui dentro, a gente percebe que são usados para o consumo de droga. Dificilmente passar uma semana ou um dia sem ter sido assaltado uma pessoa aqui nessa travessia. Nos últimos 3 anos, o Ministério Público Federal recebeu diversas denúncias de produtores, principalmente da região sul, que começaram a ter prejuízos com a falta de trens para o frete das mercadorias. Depois de vários estudos e investigações, o MPF constatou as irregularidades. O coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal afirma que foram constatados problemas em 19 mil quilômetros de ferrovia, um prejuízo ao patrimônio público que pode chegar a 40 bilhões de reais. E pela primeira vez, o MPF fez uma representação ao Tribunal de Contas da União. Ela requer, primeiro, que o TCU examine o estado de irregularidades que hoje ocorre no âmbito da implementação da concessão da ferrovia, sobretudo no Sul. E estabeleça com precisão as consequências para a concessionária e para a agência. Eu acho que essas imagens que vocês acabaram de ver, galera, nesses 2 vídeos, elas por si só falam muito mais do que muitas palavras. Mas esse assunto de transporte e de ferrovias no Brasil é um assunto extremamente crítico. Eu gostaria de dedicar esse programa, esse vídeo de hoje a esta questão. Eu quero, antes de mais nada, alertar, eu não sou especialista no assunto. Antes que me venham um monte de vídeos, respostas com um monte de dados técnicos, enfim, com um monte de outras coisas, eu não sou especialista no assunto, não quero ser, não tenho essa intenção, mas eu sou apenas um cidadão brasileiro que consigo enxergar algumas coisas que precisam e devem ser melhoradas no Brasil. E uma delas é a questão do transporte rodoviário. Vivendo aqui no Canadá durante esse tempo, eu verifiquei e observei muito que aqui tudo é feito através de ferrovias. É claro que existem muitos caminhões nas estradas, inclusive eu já mostrei caminhões transportando casas nos meus vídeos, temos caminhões transportando uma infinidade de mercadorias, mas a base do transporte é feita através de ferrovias. E como é que funciona isso? É um sistema que eles chamam de intermodal, quer dizer, o trem ele não pode ir dentro da cidade, não pode ir nas áreas que não há trilhos, não tem condição, isso aí é realmente impossível. Então nessa
nessa lacuna, os caminhões entram nos terminais ferroviários, carregam a mercadoria que o trem transportou de grandes distâncias e aí faz a entrega dessas mercadorias nos seus destinos finais. Isso é uma coisa lógica, gente. A gente vendo aqui algumas informações sobre o transporte ferroviário no Brasil, a coisa poderia ser muito melhor. Se você olhar assim a grosso modo, veja só, o Brasil possui 29.706 quilômetros de ferrovias. Até aí tudo bem, nada mal, quase 30 mil quilômetros, mas existe um grande nó nessa história. O Brasil possui 4 diferentes bitolas de ferrovias. Para quem não sabe, bitola é o espaço entre os trilhos. Nós temos no Brasil, por exemplo, a bitola larga, que tem 1,60 m de largura. Nós temos o padrão internacional, que esse é o padrão mais adotado nos países do mundo, inclusive na América do Norte inteira. Eu vou mostrar para vocês esse mapa aqui agora, mostra o padrão das bitolas no mundo inteiro, tá? A América do Norte, a Austrália, a China, o norte da África, a grande parte da Europa, um pedaço da América do Sul, todos eles usam o padrão internacional, que é de 1,40 m, se não me engano, deixa eu verificar aqui, 1,43 m, quase um pouquinho mais de 1,43 m. Pois bem, essa bitola de padrão internacional, o Brasil possui míseros 202 quilômetros de extensão. E aí nós temos uma bitola métrica, que é 1 metro apenas de espessura, e temos uma bitola mista, que vai de 1,60 m a 1 metro. Quer dizer, é uma bagunça. Na prática, esses 29 mil quilômetros que o Brasil tem de ferrovias, é uma mistura total que é inviável um trem sair, por exemplo, de Fortaleza e deixar uma mercadoria no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, por exemplo. Desse total nós temos 23 mil, segundo a Wikipedia, tá, gente? Eu fiz umas pesquisas na Wikipedia. Segundo esse total, o Brasil possui 23 mil, quer dizer, a maior parte, a grande parte, 23.489 quilômetros é a bitola métrica. Quer dizer, que absurdo! E aí, se isso não fosse o bastante, a gente está vendo aí um sucateamento. É lamentável. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens que mostram o estado deplorável das ferrovias no Brasil. E existe uma série de reportagens sobre isso. E eu quero mostrar para vocês como é que nós estamos nessa questão. Olha só, isso é lamentável. É um patrimônio que está se deteriorando. Segundo essa reportagem que nós vemos do Ministério Público Federal, são 40 bilhões, com B de bola, que estão sendo jogados, que estão sendo deteriorados, se desmanchando, sucateados. Nós temos imagens as mais absurdas possíveis. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona no Canadá. Esse é o mapa ferroviário do Canadá. Conforme vocês podem ver por esse mapa, nós temos estradas de ferro e, mais uma vez, a bitola é padrão. Aqui no Canadá existem em regiões, por exemplo, que tem minas, que tem que se cavar de terra dentro na mina para fazer um trilho para buscar. Nessas minas, sim, a bitola é mais estreita, porque é muito mais fácil, mais barato cavar um túnel menor numa pedra para entrar um trem lá dentro para pegar que seja, que tenha que ser retirado, extraído dessa mina, do que fazer uma bitola, um buraco mais largo e fazer uma bitola larga. Nesses casos, sim, aí temos um trem com a bitola mais estreita, mas é específico para essas condições. Nesse mapa que vocês estão vendo, é possível viajar da costa do Oceano Atlântico até a costa do Oceano Pacífico por trens ininterruptamente. Você pode ir de norte a sul do país. É claro que, conforme vocês podem ver aí, nas regiões mais ao norte, nós não temos muitas ferrovias. A ferrovia acaba numa cidade que fica logo depois da fronteira
com a província de Alberta, com os territórios do noroeste, tá? Northwest Territories. Se não me engano, essa cidade é a cidade de Hay River. Até lá nós temos um trem, a partir de lá não, porque realmente é inviável. Temos também um trem que vai até mais ou menos ali na Baía de Hudson, que cruza a província de Manitoba de norte a sul, passando por Saskatchewan. Então, tudo aqui é transportado, o grosso das coisas, carro, grãos, ferramentas, maquinários, tudo é transportado por trens. E aí eu fui fazer algumas pesquisas, e é interessante, gente. Olha só, um galão de combustível num caminhão levando carga, ele é capaz de rodar 109 quilômetros. Um caminhão leva 109, gasta um galão de combustível para rodar 109 quilômetros, enquanto que um trem gasta um galão de combustível para rodar 374 quilômetros, quer dizer, mais de 3 vezes mais a distância com a mesma quantidade de combustível. Uma locomotiva com 50 vagões de trem, e eu vou colocar os links na descrição, porque isso aqui tudinho eu fiz pesquisa na internet, tem um monte de teses, um monte de pessoas que trabalham nessa área, que desenvolveram trabalhos, eu vou colocar, eu quero agradecer a todos eles, e eu vou colocar a descrição, o link, aliás, na descrição desse canal. Mas veja só, uma locomotiva com 50 vagões, ela pode levar 1000 toneladas. Se não me engano, de novo, não sou especialista, mas se não me engano, a locomotiva precisa do operador e de um auxiliar, uma pessoa lá dentro. 1 ou 2 auxiliares, vocês me ajudem aí nos comentários, por favor, quem for da área, tá certo? Enquanto que, para levar 1000 toneladas de carga por terra, por caminhão, nós precisamos de 50 cavalos, quer dizer, aquela parte do caminhão que carrega, e mais 50 reboques. Para isso precisamos pelo menos de 50 motoristas, tá? Que levariam as mesmas 1000 toneladas de carga. Outra coisa também que é impressionante, gente, a vida útil de uma composição ferroviária, ainda segundo esses estudos que eu pesquisei, eu vou de novo colocar esse link aí para você ver, é de 30 anos, enquanto que a vida útil de um caminhão de carga é de apenas 10 anos, quer dizer, 3 vezes menos. Isso sem falar que o caminhão desgasta estradas. Nós temos uma infinidade de caminhões no Brasil lotando as estradas, causando acidentes os mais horríveis. É muito mais complicado de fazer fiscalizações de peso. Nós temos que ter uma infraestrutura muito maior para isso, para fiscalizar o peso dos caminhões, para eles não levarem mais peso do que precisa. As estradas se estragam muito mais facilmente, é por isso que nós temos tanta estrada, claro, não só isso, tá, gente? Tem muita safadeza de empreiteiras que estão comendo dinheiro de políticos safados, desonestos, que também comem junto com as empreiteiras, por isso as estradas não são bem feitas. Mas um outro componente para fazer com que as estradas se deteriorem muito mais rápido é a quantidade gigantesca de caminhões super pesados, carregando muito mais cargas do que deveria. E aí, como eu já falei, nós temos que ter fiscalizações redobradas, temos que ter, isso abre caminho para suborno, para propina. Quer dizer, é algo de doido, é algo de louco, gente. O Brasil está na contramão do mundo civilizado, enquanto que nos países civilizados, não só no Canadá, mas em vários países civilizados do mundo, a coisa é feita de maneira lógica. O trem leva a maior parte das mercadorias entre as cidades, entre os estados, entre as regiões, e aí os caminhões recolhem essas mercadorias e levam. E aí talvez você esteja pensando, mas vai faltar trabalho para caminhoneiro, os caminhoneiros vão ficar desempregados, coitadinho. Não! Vai melhorar a vida dos caminhoneiros, porque ao invés deles passarem 5, 6, 10, 15, 20 dias na estrada, eles vão passar apenas 1 dia ou 2 dias, sei lá, talvez até horas, entre uma cidade e outra, levando carga que eles pegaram dos terminais ferroviários. Eu acho que o Brasil precisa repensar essa questão de uma maneira urgente.
porque é lamentável, sob todos os aspectos, o sucateamento, a destruição que nós temos visto no sistema ferroviário brasileiro. Esse mapa que eu vou mostrar para vocês agora, ele mostra as linhas, as estradas de ferro do Brasil. Veja, nós temos aqui esse tracejado, são projetos que não conseguem sair do papel. A ferrovia Norte-Sul, que era para ligar aí o Maranhão, o Pará, aquela região ali do chamado o Bico do Papagaio, eu acho que é isso que chama, tá, gente? Se não me engano, até o centro-oeste do Brasil, e de lá levar para o leste do Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro. Essa ferrovia ainda não saiu do papel, até onde eu estou informado. Nós temos também uma outra via que sairia de Porto Velho e que iria também na mesma direção, levando a produção agrícola até o leste, até os estados do leste do Brasil. Isso também está em tracinhos aí, não saiu do papel. Nós temos uma outra rodovia que sai, aliás, ferrovia, desculpe, que sairia, eu acho que Santarém, está pequenininho aqui, mas deixa eu aumentar um pouquinho, eu acho que é Santarém. Deixa eu ver aqui, gente, só um instante. É isso mesmo, Santarém, no Pará, que aí ela iria interligar com essa rodovia, com essa ferrovia, estou só querendo falar rodovia, com essa ferrovia que viria de Porto Velho, mas tudo isso está apenas no papel. E aí nós temos algumas ferrovias no Nordeste brasileiro, que esse mapa está mostrando aqui, que é uma que vai de Fortaleza, Teresina, São Luís. Se não me falha a memória, essa ferrovia não existe mais, tá? Foi sucateada há muito tempo, inclusive os trilhos. A última vez que eu estive nessa região aí, os trilhos foram até arrancados, não tem mais nem trilho. Quer dizer, é um negócio de louco, gente. Como é que o Brasil consegue destruir um patrimônio incalculável como esse? E como é que se aspira ser um país de primeiro mundo? Como é que se aspira a ser um país sério, um país decente, quando se negligencia algo que é de fundamental importância, que é o transporte de cargas pela via ferroviária? É isso aí, gente. Eu não quero me estender muito nesse vídeo, eu acho que já a mensagem foi dita. Mais uma vez eu gostaria de salientar, eu não sou nenhum especialista no assunto, então, por favor, não me mandem um monte de vídeos, resposta com correções, com coisas. Apenas vamos investigar essa questão, vamos ver realmente o que pode ser feito nessa bagaça, porque isso realmente está muito mal explicado. E para terminar esse vídeo, gente, eu quero mostrar para vocês, isso aqui é o comprovante do envio do correio, tá? Eu não vou mostrar, não vou dar um close para mostrar o nome, o endereço, aliás, do Pedro, mas eu já mandei a cópia desse documento para ele por e-mail, tá? E aqui tem um número, aqui embaixo tem um número para ele rastrear. Se ele entrar na internet, eu já passei inclusive também o endereço da internet para ele, do correio aqui do Canadá, ele pode entrar com esses dados e aí ele vai rastrear para saber aonde é que está. Aqui é um outro comprovante também, eu acho que isso aqui é só um comprovante do pagamento, mas realmente o comprovante que vale é esse aqui, que tem o número de rastreamento, tá, Pedro? Então você basta acessar seu e-mail, se você ainda não fez, verifique esse número, comece a rastrear, tá certo? Eu não coloquei via aérea, Pedro, eu expliquei para vocês por e-mail, mas deixa eu explicar de novo para os nossos queridos acompanhantes do canal, porque se eu fosse colocar via aérea sem rastreamento, não iria ter nenhuma segurança de que esse produto chegaria, né, que esse iPod chegaria nas suas mãos, tá? Ele poderia muito bem ser extraviado no meio do caminho aí em algum lugar. E para mandar via aérea com rastreamento, pasmem, senhores, o preço ia ficar mais caro do que eu paguei pelo produto, do que o que eu paguei pelo iPod, tá? Então eu tive que mandar por uma maneira mais barata, mas com rastreamento, com segurança, para que a gente possa ter a certeza de que o Pedro vai receber esse material, tá? Esse prêmio que ele ganhou. Parabéns para você, Pedro. E galera, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço a todos. Se você gostou, dá um joinha. Tchau.